Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima e eu vou explicar nesse vídeo como é que é a estrutura e o funcionamento do curso Tecnodocência Abordagem Visual, oferecido pela Universidade Federal do Ceará, vinculado ao Instituto UFC Virtual e ao Grupo Tecnodocência. Bom, como eu não vou aparecer no vídeo, então vou mostrar aqui apenas uma foto para vocês saberem mais ou menos como é que é a minha carinha, tá certo? Os objetivos. Identificar os elementos visuais necessários para a preparação de materiais e aulas, utilizando recursos digitais na docência, e utilizar recursos digitais para implementar técnicas, métodos e estratégias para o desenvolvimento de materiais e aulas nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação. E aqui eu gostaria de destacar esses elementos visuais que vocês vão ser capazes de identificar ao final do curso, tá certo? Para pensar a preparação de materiais e aulas que vocês vão fazer posteriormente, né, na vida profissional de vocês, utilizando preferencialmente recursos digitais para essa empreitada. Além disso, as técnicas, métodos e estratégias, elas também vão ser necessárias para que vocês possam aprender, dentro dos conteúdos que estão sendo elencados, aquilo que é mais importante e aquilo que você pode utilizar de uma maneira mais prática no seu dia a dia da docência. Os conteúdos são esses. A gente vai estar trabalhando com conteúdo de design, com conteúdo de jogos, com conteúdo de realidade virtual, animação e vídeo. Apesar de serem 5 conteúdos, o curso vai contemplar apenas 4 módulos teóricos. Então, nós temos um curso de 64 horas que vai acontecer completamente no Google Classroom, tá certo? Então, ele é totalmente na modalidade à distância. E no Google Classroom, vocês vão ter acesso aos materiais, às atividades, às webconferências e a um mural que aparece logo na entrada do Google Classroom, que a gente vai realizar discussões livres, tá certo? Que não estão vinculadas a nenhuma das atividades. Um espaço para vocês se comunicarem, os professores também se comunicarem com vocês. Bom, de uma maneira mais específica, nós temos essa estrutura. Nós começamos com uma introdução, depois passamos para os módulos teóricos, que são esses 4 aqui. Então, começamos com design, depois o módulo 2 com jogos, o módulo 3 com realidade virtual, o módulo 4 com animação e vídeos e a última parte do curso, que é a finalização. Na introdução, vocês vão ter acesso a esse vídeo e vão precisar fazer o questionário de sondagem, que ele está sendo disponibilizado como uma atividade obrigatória para vocês cumprirem, tá certo? Sem fazer o questionário de sondagem, vocês não recebem certificação. Além disso, nos módulos teóricos, né, vocês vão ter acesso aos materiais, a uma atividade de quiz por módulo, a uma discussão por módulo e a uma webconferência por módulo, de tal forma que esses 4 elementos aqui estão vinculados ao módulo 1, ao módulo 2, ao módulo 3 e ao módulo 4. A gente teria aqui uma teia, né, tramada, porque em todos os módulos vocês vão ter materiais, quiz, discussão e webconferência. Na finalização, nós vamos colocar em prática um jogo, né, para vocês perceberem e vivenciarem como é que se trabalha um jogo dentro de uma perspectiva à distância. E o questionário de autoavaliação, que é a última atividade que vocês precisam realizar, também uma atividade obrigatória, sem a qual vocês não recebem a certificação. Quais são os materiais, então, que vocês vão ter acesso? Ao vídeo do professor. Então, cada professor de cada módulo preparou um vídeo para vocês. Então, é importante que vocês assistam esse vídeo, vejam os conteúdos que estão sendo trabalhados, né? Anotem as principais informações, mas também foram pesquisados alguns vídeos na internet, textos, podcasts,
sites e materiais extras para alguns módulos que vocês podem utilizar à vontade para incrementar aí o conhecimento de vocês, tanto teórico quanto de como realizar, né, algumas coisas práticas dentro da proposta de sala de aula, tá certo? É importante que vocês, quando tiverem acesso a esses materiais, baixem esses materiais nos computadores de vocês, porque o curso ele não fica aberto por muito tempo depois que finaliza. E se vocês precisarem de algum material desse tipo, então pode ser que vocês não tenham acesso posteriormente. Em termos de cronograma, nós temos essa planilha aqui, que seria também muito importante se vocês pudessem anotar essas datas e colocar já na agenda de vocês. Nós temos então a introdução, que vai acontecer comigo, né, professora Luciana, através da atividade do questionário de sondagem, começando no dia 13 de agosto e seguindo até o dia 16 de agosto. O módulo 1, que é o primeiro módulo em relação aos conteúdos trabalhados, vai ser ministrado pela professora Daniele Gonzaga. E aqui, lembrando que vocês vão ter o quiz, a discussão e uma webconferência, tá bom? A webconferência ela vai ser, digamos assim, apresentada, palestrada, né, por um profissional que é diferente da professora que está trabalhando com vocês, para que vocês tenham a possibilidade de novas visões, novas compreensões e uma discussão diferenciada. Então, cada quiz tem a sua data para acontecer. O primeiro vai estar acontecendo do dia 17 de agosto ao dia 24 de agosto, tá certo? Os demais estão aqui as datas, né, para que vocês possam guardar. A discussão, ela vem logo na sequência, tá certo? Então, ela vai acontecer do dia 25 de agosto até o dia 3 de setembro. E a webconferência, ela está no meio desse processo de discussão aqui. Ela vai acontecer em um dia entre 14 horas e 15 horas. Então, esse dia que está marcado é dia 27 de agosto. Então, é uma atividade síncrona. Quem puder estar presente, a data e o horário são esses, tá certo? É importante também que vocês tenham em mente que a webconferência ela ainda está sendo agendada com os professores extras, digamos assim, né? E que elas podem sofrer alguma mudança de data e de horário em virtude da disponibilidade desses professores. Então, apesar dela estar agendada aqui, pode ser que modifique e nós comunicaremos com antecedência, tá bom? Em relação ao módulo 2, ao módulo de jogos, vocês vão ter dois professores, a professora Juliana Paulino e o professor Lucas Souza, né? E aqui estão também as datas de quiz, discussão e webconferência. O quiz e a discussão, como são atividades assíncronas, tem um começo e um fim, né? Tanto para o quiz quanto para a discussão. A realidade virtual, ela vai estar sendo trabalhada com a professora Tayana Sena, e nós temos aqui também as datas de quiz, discussão e webconferência. Animação e vídeo são dois conteúdos que estão juntos e vão ser trabalhados por dois professores, Ariane Cardoso e Vinícius Alves, também com o quiz, discussão e webconferência com data de início e término. E a finalização vai ser novamente comigo, tá certo? Professora Luciana, onde a gente vai estar trabalhando o questionário de autoavaliação e o jogo. O jogo é uma atividade síncrona e vocês estão vendo aqui que eu não coloquei nenhuma data ainda. É porque nós estamos organizando, né, para verificar qual seria, então, a melhor data para disponibilizar para vocês, tá certo? De qualquer maneira, o módulo de finalização, ele começa em 9 de novembro e termina em 15 de novembro. E se vocês perceberem, o início de cada módulo é em um dia específico da semana, né? Assim como das atividades, tá certo? Então fiquem atentos, né? Porque sempre naquele dia da semana, vinculado a essa data que está sendo colocada aqui, é que vai iniciar e finalizar uma atividade para vocês, tá bom? Depois a gente vai entrar em contato para poder divulgar a data que esse jogo vai acontecer no período da finalização, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Em termos de avaliação, então o que nós vamos ter? Nós não vamos avaliar os cursistas por meio de nota, mas por meio de participação. Então, nós temos 10 atividades no total.
Eu coloquei em vermelho aqui os dois questionários, que é o questionário de sondagem e o de autoavaliação, porque eles são obrigatórios, e sem o desenvolvimento dessas duas atividades, vocês não recebem a certificação. Então, por isso ele está em vermelho. Fiquem atentos para não perderem as datas, né, dos prazos, para que vocês possam realizar essas atividades a contento. Além disso, estão sendo propostos 4 quizzes e 4 discussões, uma para cada módulo, tá certo? Então, vocês fiquem atentos que aqui dá uma soma de 10 atividades, além das atividades de webconferência e jogo, mas que não são obrigatórias, então não estão sendo computadas nessas atividades, por isso eu coloquei 10 no total. A frequência, então, ela vai ser avaliada da seguinte forma: são 5 faltas e presenças, né, ou 5 faltas ou presenças por atividade. Isso significa, para você contemplar os 75%, né, do curso, desculpa, você tem aí que pode ter uma ausência em 3 atividades, tá certo? Então, para receber a certificação, que vai ser de 64 horas, você precisa responder aos 2 questionários, que é o questionário de sondagem e o de autoavaliação, e participar de pelo menos 5 das 8 atividades restantes, tá bom? É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo endereço tecnodocencia.lab@gmail.com, tá certo? Aí vocês podem perguntar, fiquem à vontade para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso que foi exposto no vídeo e a qualquer outro conteúdo, né, no decorrer do curso. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais o trabalho que a Tecnodocência desenvolve, é só entrar no nosso site tecnodocencia.virtual.ufc.br. Lá vocês vão ter acesso a diversos espaços que contêm materiais que vocês podem estar utilizando também para desenvolver as aulas de vocês, né, os espaços profissionais que vocês queiram fazer uso, desenvolver, abrir para trabalhar com as tecnologias digitais, tá bom? Então, a gente vai se ver no decorrer do curso, não necessariamente presencialmente, né, mas a gente vai se encontrar no Google Classroom, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e nos encontramos posteriormente nas atividades. Até mais!